Vamos orar, meus queridos irmãos. Pai bendito, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, por esta manhã, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa e por podermos livremente abrirmos, Senhor, a Tua palavra e estudarmos a Tua palavra, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que não haja nenhuma confusão de compreensão, Pai, mas que haja clara compreensão, que vem do Teu Espírito para nós, que o Teu Espírito nos ensine nesta manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos retomar aqui os nossos estudos do Pentateuco. Nós demos uma paradinha por causa da festa do milho, que no domingo da festa do milho o pessoal vai trabalhar lá e aí acaba não podendo vir aqui. Esse assunto era muito importante. Semana passada, como eu estava fora, eu pedi para que desse uma paradinha, porque eu gostaria de tratar aqui com a minha classe sobre esse assunto, que é o quarto mandamento. Então vamos abrir a palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo de número 20. Êxodo capítulo de número 20. Então você tem aí a folha, nós vamos usar a folha, vamos usar aqui o projetor. Nós vamos usar o projetor para ficar mais claro o entendimento aqui de algumas coisas da nossa folha. Eu só vou fechar essa porta aqui, porque senão as crianças vão cantar. Tem uma placa enorme aqui, irmãos. Mantenha a porta fechada. Mas nunca fica fechada. Quarto mandamento, nós vamos ler Êxodo e Deuteronômio. Eu queria pedir uma coisa aos irmãos. Em Êxodo, o mandamento ele está em Êxodo e ele aparece novamente em Deuteronômio, só que com diferenças. O mesmo Moisés é quem escreve, só que Moisés ele dá uma razão para guardar o sábado em Êxodo e uma razão diferente para guardar o sábado em Deuteronômio. Então nós vamos observar essas diferenças, porque as diferenças aqui elas se complementam. Ok? Então eu gostaria que nessa leitura os irmãos atentassem na diferença. Veja ali, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, qual que é o motivo que Deus dá aqui para guardar o sábado? Versículo 11, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Essa é a razão que Moisés nos dá aqui no livro do Êxodo. Eu vou pedir para passar o próximo slide. Conforme eu for pedindo, você vai passando aí. Então, em Êxodo, o motivo para guardar o sábado é a criação, o descanso e a criatividade. Então, Moisés, ali em Êxodo, ele nos dá esses 3 motivos para nós guardarmos o sábado. O primeiro motivo é porque Deus criou todas as coisas em 6 dias.
e nos deu o exemplo do descanso. Então, é um dia para nós descansarmos. Amém, queridos? É um dia para descanso. Nesse dia, ninguém deveria trabalhar. No texto bíblico fala aí, nem você, nem o seu servo, né, o seu empregado, nem os animais deveriam trabalhar, ou seja, ninguém deveria trabalhar nesse dia. E a criatividade. Por que a criatividade? A criatividade aqui, ela é subentendida. Por que subentendida? Porque Deus está dizendo o seguinte: olha como eu fiz todas as coisas e depois descansei. Então vocês vão refazer as forças num dia de descanso para voltarem a trabalhar novamente durante a semana. Então, irmãos, isso é uma coisa tão óbvia que quem descansa um dia em 7 tem mais energia, vigor, criatividade. E quem não descansa, o que acontece com quem não descansa? Vive cansado. A pessoa que trabalha 7 dias em 7, ela vai viver cansada, esgotada e sem criatividade. Ou seja, ela vai trabalhar muito e vai produzir pouco. Quando você descansa um dia, você produz mais do que quem trabalha sem descansar nenhum dia. Agora vamos lá para Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15. Todos acharam? Guarda o dia de sábado. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Por quê? Vê que o motivo aqui é diferente. Por quê? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Os irmãos perceberam aí a diferença? A diferença está ali no versículo 15. Alguém pode ler novamente o versículo 15 para nós, bem alto? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então está diferente, né? A razão dada em Deuteronômio não é criação, nem descanso, nem criatividade. A razão dada em Deuteronômio é redenção, porque o teu Deus te salvou, porque o teu Deus te libertou. E porque Deus te salvou, te libertou, então você vai santificar o dia de sábado. Agora, o que acontece, irmãos? As duas visões, ou os dois textos, eles foram escritos pelo mesmo Moisés, então não há contradição em Moisés. E temos que lembrar que Moisés era aquele homem com quem Deus falava face a face, né? E os textos, eles se complementam. Os textos, eles se complementam. Por que então nós teríamos que guardar o dia de descanso hoje? Porque sábado, você vai ver durante as lições que sábado não é o dia da semana, sábado. Sábado é descanso. Por que nós temos que descansar e santificar o dia? Depois nós vamos detalhar, né? Primeiro, por causa do exemplo da criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele fez em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Deus precisa de descanso?
Não, mas ele nos deu o exemplo. Só um detalhe, em Gênesis não há mandamento para guardar um dia de descanso. O mandamento aparece só aqui em Êxodo. Lá só vai falar, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou. Deus não vai falar para o homem lá, ó, descanse um dia. Não, o mandamento aparece aqui em Êxodo, pós-queda. Mas nós temos que guardar um dia de descanso, primeiro porque é uma ordem de Deus, porque é um exemplo divino. Segundo, porque nós precisamos disso. Nós precisamos, naturalmente nós precisamos. Deus colocou em nosso modo vivens, né, em nossa maneira de viver, a necessidade de um dia de descanso em 7. A ciência tem trabalhado um pouco nisso em nossos dias e tem mostrado que o descanso ele é necessário para o ser humano. Então, para nós termos qualidade de vida, nós precisamos descansar um dia em 7 dias, para refazermos as forças, para renovarmos termos renovado a nossa criatividade também. Então, isso é essencial a nós. E por causa da nossa salvação. Nesse dia de descanso, nós lembramos do quê? Lembramos que Deus nos salvou. Nesse dia de descanso, nós lembramos que Deus nos libertou do império das trevas. E mais, o céu, nós vamos ver que o céu será um sábado eterno. O céu será um sábado eterno, será um descanso eterno. Então, nesse dia de descanso nosso, nós lembramos que um dia nós vamos estar na presença de Deus eternamente. Estar na presença de Deus eternamente não significa que o céu vai ser um lugar onde nós não vamos fazer nada, viu, irmãos? A Bíblia mostra claramente que lá nós vamos viver em sociedade, nós vamos viver em cidades, nós vamos plantar, vamos colher, vamos viver igual nós vivemos aqui, só que sem a mancha do pecado. Uma hora nós precisamos falar sobre isso, né? Sobre o novo céu e sobre a nova terra. Ok? Então, primeira coisa para entendermos o sábado, ou para introduzirmos o sábado, isso aqui as razões que Moisés nos apresenta para a guarda do sábado. Vou pedir para o Ricardo passar o próximo slide. Antes de continuar, eu gostaria de perguntar para os irmãos, tem alguma dúvida? Pode falar. Bom, me espanta você nunca ter ouvido falar, você nasceu na igreja, né? Mas podemos uma hora trazer aqui estudos sobre isso. Não, sim, lá no céu nós vamos... Bom, não vamos entrar no céu agora não, vamos estudar o sábado. Uma hora a gente fala sobre isso, né? Sobre como vai ser a vida lá no céu. Ó, irmãos, nosso estudo do sábado, o quarto mandamento nós vamos estudar em 5 lições, ok? Não é um mandamento, eu acho que é o mandamento mais difícil do que os outros de entendimento, então nós vamos estudá-lo em 5 lições. Então, na primeira lição, nós vamos estudar o aspecto histórico. O que é o aspecto histórico? Como foi essa mudança do sábado para o domingo, dia da semana. Depois e também os padrões de Westminster. Os padrões de Westminster, o que são os padrões de Westminster? A igreja presbiteriana, ela adota como padrão de fé a confissão de Westminster. Adota como padrão de fé mesmo, ou seja, para defendermos para que não entre heresias na igreja, a igreja adotou os padrões de Westminster. Então, o que os padrões de Westminster dizem a respeito do sábado? Nós vamos ver. Depois, na lição 2, nós vamos continuar vendo padrões históricos e a posição também de Westminster. Na terceira lição, nós vamos ver a posição de João Calvino. Por que a posição de João Calvino? Porque é a posição da igreja da época da Reforma Protestante.
Calvino ele fala tudo aquilo que os reformadores pensavam, o pensamento de Calvino resume o que os reformadores pensavam na época da Reforma Protestante. Depois nós vamos ver a teologia do sábado. O que seria a teologia do sábado? Seria a aplicação do sábado para o nosso domingo, né? Como nós vamos aplicar, né? O que envolve, o que a Bíblia diz sobre o sábado de uma forma geral? A Bíblia de uma forma geral diz sobre o sábado. Nós vamos ver na 4ª lição. E na última lição, o ensino de Cristo, o que continua do sábado e o que não continua do sábado do Antigo Testamento no Novo Testamento, né? Então, ou seja, continuidade e descontinuidade. O que continua do ensino de Moisés e o que não continua mais. Então eu peço que você não falte, porque se você faltar vai ficar alguma lacuna. Para você ter um entendimento completo do que é o sábado, é preciso que você participe dessas 5 lições. Próximo slide. Então vamos lá, veja ali na folha. Nós vamos ler a folha e vamos explicar aqui, ok? Você pode participar da lição. É uma aula de escola dominical, não uma pregação de domingo. Então veja ali a parte que está em negrito, historicamente. Você achou aí? Historicamente, como a igreja passou a guardar o domingo no lugar do sábado. Você achou aí na folha? 3º parágrafo. Historicamente, como a igreja passou a guardar o domingo no lugar do sábado. Os primeiros cristãos convertidos em Atos certamente guardavam o sábado como dia de descanso e no domingo reuniam-se para o culto. Tem um O aí, você apaga, tá? Isso porque lhes era impossível trabalhar no sábado e descansar no domingo. Para os judeus, o domingo era dia de trabalho. Por causa disso, não houve nenhuma imposição dos apóstolos para os primeiros cristãos quanto à guarda de dias. Vou explicar. Veja aqui, irmãos. Que dia da semana o judeu guardava como dia de descanso? Sábado. Ele guardava o dia da semana, o sábado, como dia de descanso. Jesus Cristo guardava que dia como dia de descanso? Sábado. Jesus Cristo era judeu. Ao sábado ele ia às sinagogas. Então, todo sábado Jesus Cristo estava nas sinagogas. Era o dia de descanso de Jesus, era o sábado. Por causa da lei mosaica, porque eles eram judeus. Agora, quem foram os primeiros a se converter ao cristianismo? Os judeus. Os judeus foram primeiros a se converter. Quando Jesus Cristo deu a ordem de evangelismo, Jesus disse o quê? Vocês vão pregar o evangelho primeiro na Judéia, depois em Samaria e depois até os confins da terra. Mas a primeira pregação aconteceu aonde? Jerusalém. O apóstolo, no dia de Pentecostes, Pedro prega em Jerusalém e 3.000 judeus se converteram ao cristianismo. Então, quem foram os primeiros a se converter? Os judeus. Depois, no final, próximo à volta de Jesus, mais judeus vão se converter. Mas os primeiros a se converterem ao cristianismo foram os judeus. A primeira igreja cristã foi organizada em Jerusalém, depois da pregação de Pedro. E o pastor dessa igreja passou a ser Tiago, que você tem aí, a Epístola de Tiago no Novo Testamento. Agora imagine comigo, irmãos, esses primeiros convertidos, eles eram judeus. Então, qual dia da semana eles guardavam? Sábado.
Então, por que eu coloquei ali no slide, o primeiro pontinho é assim, o sábado e o domingo. Por quê? Porque os primeiros cristãos convertidos, eles guardavam o sábado e o domingo. Eles guardavam os 2 dias, o sábado e o domingo. O sábado era dia de descanso e o domingo era dia de culto. Por quê? Porque era impossível para eles guardarem só o domingo. Vamos trazer aqui para o nosso tempo. Imagine que, se nós entendêssemos que a partir de agora o dia de descanso é a segunda-feira. Como é que você ia fazer? Porque segunda-feira é o dia de trabalho secular, não é? Segunda-feira é o dia que todo mundo acorda com preguiça para ir trabalhar, né? Imagina se a partir de hoje você entendesse que o dia de descanso é a segunda-feira. O que você ia ter que fazer? Você ia ter que descansar no domingo e cultuar na segunda. É isso que os primeiros cristãos fizeram. Eles entenderam que por causa da ressurreição de Jesus, o dia de descanso deveria ser o domingo. Só que, como nacionalmente eles não podiam deixar de trabalhar no domingo, então eles descansavam no sábado e trabalhavam e cultuavam no domingo. Então, os primeiros cristãos, eles guardavam o sábado e o domingo. Ficou claro isso, queridos? Alguma confusão aí na mente de alguém? Agora, o que os apóstolos fizeram? Nenhuma imposição apostólica aos novos crentes. Os apóstolos, eles não impuseram aos cristãos a guarda de dias. Depois nós vamos ver isso claramente no decorrer da lição. Mas os apóstolos, eles entenderam que depois da ressurreição de Cristo, não era mais necessário a guarda de dias. Então não houve imposição apostólica. Olha, enquanto a lei de Moisés pela guarda do sábado, bom, não é mais necessário, os apóstolos disseram. Não há mais imposição quanto à guarda de dias no Novo Testamento. A ressurreição de Cristo foi o fator principal que levou os cristãos a entenderem que o dia a ser guardado como dia de culto, o dia do Senhor passava a ser o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. E a transição do sábado para o domingo foi uma transição gradual. Agora eu quero que você veja ali na folha esse ponto aí da transição gradual. Ainda no tempo dos apóstolos, conforme a igreja foi se expandindo para os gentios, os irmãos estão aí comigo? Vou ler de novo aqui. Ainda no tempo dos apóstolos, conforme a igreja foi se expandindo para os gentios, os apóstolos não impuseram aos gentios a obrigatoriedade da guarda de dias, especialmente como requisito para a salvação. Mas por causa da ressurreição de Cristo no domingo, o domingo passou a ser adotado pela igreja como dia de culto. Assim como houve uma mudança gradual da circuncisão para o batismo, houve também da guarda do sábado para o domingo, que passou a ser chamado o dia do Senhor, como o era chamado o sábado. Então deixa eu explicar aqui. Uma mudança gradual. Os primeiros cristãos, eles eram circuncidados e batizados. Só que depois eles passaram a ser só batizados, não precisavam mais circuncidar. Mas os primeiros, eles eram circuncidados e batizados. Então houve uma mudança gradual da circuncisão para o batismo. A mesma coisa com relação ao sábado. Os primeiros cristãos guardavam o sábado e o domingo, mas depois eles foram guardando só o domingo. Gradualmente houve essa mudança do sábado para o domingo. E conforme a igreja foi se expandindo, né, que os primeiros cristãos, como eu disse, eles nasceram em Jerusalém. Os primeiros cristãos nasceram em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria.
mas depois o evangelho foi indo até os confins da terra. E conforme o evangelho foi saindo do território de Israel, as pessoas tinham essa dúvida: é necessário guardar o sábado? Os apóstolos diziam: não, não é necessário. Nós vamos ver os textos bíblicos. Porque para o judeu era natural guardar o sábado, mas para os gentios, aqueles de fora de Israel, os apóstolos foram ensinando que não era mais necessário a guarda de dias, especialmente para a salvação. Próximo slide. Só uma pergunta: alguma dúvida no slide anterior? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim. Não é bem assim, não é desse jeito. Começa a ensinar coisas diferentes. E assim, as coisas vão se mudando, vai mudando o conceito também das coisas. Sim, é que, irmãos, o culto no Novo Testamento, depois a gente vai ver nos padrões de Westminster. O culto no Novo Testamento não tem nada a ver com o culto do Antigo Testamento, é totalmente diferente. Se a gente fosse seguir o Antigo Testamento, a gente teria que mudar tudo, inclusive ia ter que trazer o sacrifício. Exatamente, inclusive ia ter que trazer o sacrifício. Por isso que você tem que estudar, por isso que eu estou trazendo aqui o aspecto histórico. O aspecto histórico vai nos ajudar a entender. Oi? E os outros mandamentos não foram diretos, né? Só aquilo lá que é palavra de Deus, né? Vamos lá. Veja ali na folha, primeiro, depois nós vamos aqui para o quadro. Sempre que estudamos o quarto mandamento, surge a pergunta: quem está certo? São os adventistas que indicam o sábado como o dia que ainda deveríamos estar observando? Ou a teologia da reforma apresentada na Confissão de Westminster e outras confissões que encontra aprovação bíblica e histórica para a guarda do domingo? Alguns pontos devem nos ajudar no esclarecimento da questão. Os adventistas, em sua maioria, colocam a guarda do sábado como requisito para a salvação, que Paulo veementemente condena em suas cartas. Eles também baseiam a guarda do sábado em visões extrabíblicas, da que consideram o profeta Ellen G. White. Para eles, a não guarda do sábado é a marca da besta do Apocalipse. Então veja ali. Adventistas versus tradição da igreja. Quem vai advogar em nosso tempo a guarda do sábado são só os adventistas, né? O adventista, irmãos, é uma religião nova. Então vamos dizer assim, a igreja, desde a época dos apóstolos, guarda o domingo. Aí surge uma religião agora nova dizendo que você tem que voltar a guardar o sábado. Então a igreja ela esteve perdida, inclusive os apóstolos. Desde a época dos apóstolos até hoje, a igreja esteve, então, perdida. Mas veja ali. O que os adventistas dizem? Os adventistas, o ensino deles sobre o sábado, você tem que ficar ligado, porque eles vão pegar ali textos do Antigo Testamento e vão dizer: olha o que Deus disse aqui, a palavra aqui é sábado, né? O dia da semana, o sábado, o dia da semana. E isso acaba confundindo algumas pessoas. Mas o que eles vão dizer é que a guarda do sábado é essencial para a salvação. A maioria dos adventistas. Por que a maioria? Porque hoje em dia tem grupos de adventistas que não estão exigindo mais a guarda do sábado. Você sabia disso?
Tem grupos de adventistas hoje que já não estão mais exigindo a guarda do sábado, nem a guarda de alimentos, porque eles exigem duas coisas, né? Guarda do sábado e a guarda de alimentos, mas a gente está aqui estudando primeiro a questão do sábado. Mas a maioria dos adventistas vai dizer o seguinte: se você não guardar o sábado, você vai para o lago de fogo, você vai para o inferno. Então, a guarda do sábado, para eles, é requisito essencial para salvação. Então, aqui nós já temos um problema, porque a Bíblia vai dizer que a nossa salvação, ela foi comprada e conquistada por Cristo Jesus. E no Novo Testamento, a salvação ela é pela graça somente. Eu não preciso fazer nada para acrescentar aos méritos de Cristo. Então, quando eu digo, olha, você tem que guardar mandamentos para ser salvo, então eu estou tirando ali todo o mérito da obra de Cristo. Mas, pastor, não tem que guardar mandamentos? Temos que guardar mandamentos, mas não para conquistar a salvação, não para merecer salvação. Nós guardamos mandamentos porque isso agrada a Deus. É questão de obediência. Questão de obediência. Mas os apóstolos, eles retiraram essa questão da ordenança do sábado. Se eles tivessem mantido, nós obedeceríamos, mas eles retiraram. Mas o adventista disse, só vai ser salvo quem guarda o sábado. Ou seja, só eles. Somente eles serão salvos. Toda a igreja cristã, desde a época dos apóstolos até hoje, quem não guardou o sábado está perdido. Agora imagina se a salvação do mundo depender dos adventistas. Irmãos, eles são uma igreja pequenininha, em poucos pontos da terra, ou seja, o evangelho não chegou a lugar nenhum ainda. Jesus Cristo vai demorar 1 bilhão de anos para voltar. Oi? Sim, também pode ser. Exato. Agora você tem que observar os preceitos que nós vamos passar depois. Mas pode ser, porque tem pessoas que vão ter que trabalhar no domingo. O dia de folga delas vai ser outro dia. Exatamente. Médico, supermercado. Exatamente. Então, hoje em dia tem pessoas que trabalham no domingo. Não tem problema, você vai fazer do seu outro dia um dia de culto. Mas vamos lá. A igreja adventista baseia a sua visão do sábado nas visões da Ellen White. O que a Ellen White é para os adventistas? Ela é um profeta com autoridade bíblica. Mesma autoridade que tinha Paulo, Pedro, João para escrever, que tinha Moisés para escrever, a Ellen White, para eles, tem a mesma autoridade. Para eles, a Ellen White, ela recebeu revelações de Deus, e é até esquisito, porque essa mulher aí, ela ficava em transe, ela ficava assim, tipo Chico Xavier, e escrevia, sabe? Então, ela ficava desse jeito. E ela escreveu algumas coisas que os adventistas seguem à risca. Entre algumas coisas das quais ela escreveu que a não guarda do sábado é a marca da besta. Então lá em Apocalipse vai falar sobre a marca da besta, que está na mão e na testa, né? Qual é a marca da besta para Ellen White? A não guarda do sábado. Todo mundo que não guarda o sábado tem a marca da besta. Ou seja, nós temos a marca da besta. Porque nós não guardamos o sábado. A conclusão é essa, é simples. Quando Jesus voltar na segunda vinda, Jesus vai ver quem guarda o sábado e quem não guarda o sábado, ela diz. Quem guarda o sábado vai subir com Cristo, e quem não guarda está lascado. Próximo slide. Então, essa é a visão adventista. Agora, o apóstolo Paulo, traz ensino claro sobre a necessidade de não mais termos como mandamento a guarda de dias
no Novo Testamento. Então vamos ver ali alguns textos bíblicos. Vamos ver ali Romanos 14. Aqui Paulo vai falar sobre a questão da comida, que é colocado também. Mas vamos ler aqui Romanos 14, mas não é o texto que... Romanos 14, versículos 13 e 14, diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai a propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo aquele que assim a considera, para esse é impura. Então Paulo aqui está falando de comida, né? Que é o caso dos adventistas também, que dizem, você não pode comer isso, porque isso é impuro. E Paulo está dizendo que no Novo Testamento nada é impuro mais. Por quê? Porque as impurezas de alimento no Antigo Testamento, elas estavam relacionadas ao quê? Eu já expliquei aqui, ao templo. Nada impuro podia entrar no templo. Ali é uma questão didática. E como não tem mais templo, então Paulo está dizendo, nada mais é impuro. Agora veja ali Gálatas, capítulo 4, que é o que vai falar do sábado, né? Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 9, Paulo vai dizer assim, às vezes eu dou um tempinho aqui, mas é para o pessoal achar, viu, irmãos? O pastor dá uma pausa, o pessoal está folheando a Bíblia. Gálatas, capítulo 4, versículo 9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Então Paulo está dizendo aqui, olha, gente, vocês já foram libertos, Jesus Cristo já pagou o preço, não é mais necessário guardar dias, meses e anos, né? Que de dias ele está falando do quê? Sábados. Não é necessário mais guardar dias, não para ser salvo. Não é necessário mais guardar meses, né? As festas judaicas, ou os anos que eles tinham lá. Não é mais necessário isso, não para salvação. Paulo está dizendo que quando a gente busca a salvação por meio dessas coisas, a gente perde a salvação. Veja o que ele diz ali no versículo 11. Receio de vós eu tenha trabalhado em vão para convosco, porque quem tenta ser salvo por meio dessas coisas, não será salvo. É aqui que você pega o pessoal que fala que tem que guardar o sábado para ser salvo, você pega eles no pulo, porque Paulo fala, Paulo diz que quem tenta salvação por esses meios, não vai encontrar salvação. Veja lá Colossenses capítulo 2. Depois de Gálatas, vem Efésios, Filipenses e Colossenses. Capítulo 2. Versículo 16 e 17. Ninguém, pois, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então aqui Paulo fala, irmãos, com todas as letras, porque não existe mais o templo, não existe mais o templo. Jesus mesmo disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, agora vocês vão me adorar em espírito e em verdade. Olha, então Paulo está dizendo,
Essas coisas estavam relacionadas ao culto ao templo. Por isso que Moisés deu esses mandamentos. Mas agora, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Posso comer um porquinho? Posso. É saudável? Eu não sei. Eu particularmente, eu prefiro evitar comer. Né? Mas não é pecado comer. Então, eu não posso julgar o irmão que gosta de comer um bacon. Não mais posso julgar. E Paulo está dizendo também, não julgue nem por causa de comida, nem bebida, nem por causa dos dias. Oi? Então, o sangue, os apóstolos disseram que não é bom, que não é recomendável não comer, né, lá em Atos. Sim, sim. Oi? Só uma expressão aí que eu ouvi, o pastor pode até analisar também comigo. Ouvi o pastor dizer o seguinte, que Deus deu os 10 mandamentos. Jesus tomou ele, devolveu 9 e ficou com um. Que é o houve alguma. O que quer dizer isso? Jesus, ele manteve o princípio. Ele não tirou o mandamento do sábado. Acontece que a gente pegou o mandamento do sábado e disse assim, é o dia da semana. E Jesus disse que não é o dia da semana, é o princípio do descanso. Depois a gente vai ver na quarta lição o ensino de Cristo. É o princípio do descanso. Jesus, ele manteve o princípio, nós vamos ver. É como a questão do adultério. O pessoal pensava assim, eu posso fazer qualquer coisa, menos adulterar. Jesus disse, não. Aquele que olhar com olhar impuro para uma mulher já cometeu adultério no coração. Jesus trouxe o princípio do mandamento. O princípio, ele é mais profundo do que o mandamento visível em si. Oi, Ricardo. Sim. Exato. Jesus vai deixar claro isso. Agora, essa aula aqui, a gente está vendo o quê? O princípio, a questão histórica. Como houve a mudança? Como que ocorreu a mudança? Primeiro, no Antigo Testamento, o judeu guardava o sábado. Jesus guardava o sábado. Os apóstolos guardavam o sábado. A primeira igreja cristã, ela guardava o domingo e o sábado e o domingo, né? Sábado e o domingo. Aí, com o andamento da igreja, com o crescimento da igreja, o que os apóstolos disseram? Não se preocupem em guarda de dias. E Paulo deixa claro que não é necessário mais a guarda de dias. Os irmãos estão entendendo o progresso histórico? Nós vamos continuar com esse progresso histórico, então. Então, veja ali na folha. Mas você está certo em tudo que você disse, Ricardo. Sim. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto de anjos, baseando-se em visões. Exatamente. Exatamente. É por isso que alguns adventistas, um grupo grande deles, já não está mais seguindo a Ellen. Então, tem adventistas que eles já não tem mais essa questão da guarda do sábado. Eles continuam observando a guarda ainda de alimentos. Sempre vão estar observando alguma coisa. Né? Ok. Alguns só. Aqui, pontos centrais do mandamento. Pontos centrais do mandamento. Os pontos centrais de cumprimento do quarto mandamento são o descanso, a questão da separação de um dia para Deus e a sistematização ou repetição desse dia. Então, os pontos centrais são esses daqui, né? O descanso, por que é necessário guardar? Por causa do descanso. Agora, eu preciso separar um dia para o Senhor. Então, vamos supor que eu sou obrigado a trabalhar no domingo. Chega um irmãozinho aqui e fala, pastor, eu me converti, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, mas
eu não tenho como vir no culto domingo. Eu trabalho lá na usina e eu dependo do salário para sustentar minha família. A não ser que a igreja fale para ele, ó, irmão, você não precisa trabalhar mais, que a igreja vai sustentar você e sua família. Ou que a igreja não faz isso, né? Ou então a igreja vai falar o quê, irmão? Qual é o seu dia de descanso? Ah, pastor, minha folga é na quarta-feira. Então, quarta-feira é o seu dia de dedicar para Deus. E a gente vai te ensinar o que você deve fazer na quarta-feira, já que o seu dia não é o domingo. Melhor é quando todo mundo pode no mesmo dia, mas quando não é possível, aí a pessoa tem que observar o princípio. Calvino vai falar muito legal sobre isso. A gente vai ver depois Calvino fazer alguns links no Novo Testamento na terceira lição. Por isso que eu falo que ele resumiu o pensamento dos reformadores. E a repetição, né? Por que a repetição? Por que a repetição, ou seja, de 7 em 7 dias a gente precisa descansar e adorar o Senhor. Para que isso fique internalizado em nós, meus irmãos. Porque se a gente deixasse para adorar a Deus uma vez por ano, imagina, né, quão longe do Senhor a gente ia ficar. Então Deus está dizendo, pelo menos uma vez por semana você tem que vir até mim com toda a força da sua mente, com toda a força do coração. Isso deveria ser diário, mas pelo menos uma vez por semana. Isso já evita afastar da presença do Senhor. Agora veja ali, na folha, no penúltimo parágrafo. O dia em si é uma questão temporal. Os irmãos estão aí comigo? Ok? O dia em si é uma questão temporal, principalmente porque depois de tantas e sucessivas modificações no calendário, é impossível qualquer seita ou religião afirmar categoricamente que estamos observando exatamente o 7º dia. Nós usamos o calendário gregoriano, feito no século XVI. Os judeus atuais usam o calendário ortodoxo, estabelecido no terceiro século, e assim por diante. Depois de tantas guerras e depois de tantas coisas, o dia exato do sábado, ele se perdeu, ninguém sabe qual dia é. Hoje pode ser o sábado original, né? Ninguém sabe mais, e as nações usam calendários diferentes também. Então, não é o dia, é o princípio, não é o dia da semana, mas é o princípio do descanso que vale. Próximo slide. Acho que eu vou ter que correr um pouco por causa do tempo. Principais eventos da era cristã, né? Então, o sábado hoje, modificações do calendário, os principais eventos da era cristã. Você tem ali no último parágrafo do primeiro lado. Irmãos, os principais eventos da era cristã, todos aconteceram no domingo. Então, tem os textos bíblicos ali. Será que a gente pode ler? Vamos lá abrir no Evangelho de João. Separei todos no mesmo Evangelho para ficar fácil. João, capítulo 20, versículo 1. Então Jesus ressuscitou no domingo. A ressurreição de Jesus aconteceu no domingo. E, como eu já disse antes, esse é o principal fator que levou a igreja a passar a guardar o domingo. João capítulo 20, versículo 1. Alguém pode ler? Ou seja, Jesus, ele ressuscitou, a pedra do túmulo estava removida. No primeiro dia da semana, a ressurreição de Jesus. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus,
Deus Jesus foi-se no meio e disse: Paz seja convosco. Jesus aparece aos discípulos pela primeira vez num domingo. Ele apareceu aqui a 10 discípulos. Depois ele aparece a 11 discípulos, João 20 e 26. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Eu só vou citar, você pode ler os textos na sua casa. O Pentecostes ele aconteceu num domingo, o dia que houve o derramamento do Espírito. A conversão dos 3.000 cristãos aconteceu num domingo também, que foi no dia de Pentecostes. A igreja se reunia para adorar aos domingos. Isso eu gostaria de ler, Atos capítulo 20, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nos reunidos com o príncipe partindo do pão, Paulo se descia e seguiu Tiago exortavam, prolongou o culto até a meia-noite. Então, qual era o dia que a igreja se reunia para o culto e para a celebração da Santa Ceia? Primeiro dia da semana, domingo. Então veja ali 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Primeira Coríntios capítulo 16, versículo 2. Então, qual era o dia das coletas, né, ali da oferta missionária? Domingo. Por quê? Porque é o dia que o povo de Deus se reunia. Era costume do povo de Deus se reunir no Novo Testamento no domingo. Paulo não ia falar, vamos juntar o dinheiro da coleta aí na terça. Terça o povo de Deus não se reúne no domingo. Então, o dia da coleta é o domingo. Jesus apareceu para João na ilha de Patmos num domingo, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, chamado ali de o dia do Senhor. Agora eu quero que você acompanhe na folha aqui do outro lado. Então a revelação de Apocalipse, ela começou num domingo, né? O Apocalipse que a gente tem na nossa Bíblia. Você virou aqui a folha? Próximo slide, Ricardo. Passa aí para a gente. Os escritos da igreja primitiva. Eu vou explicar antes de ler. Então chegou uma hora que os apóstolos, eles morreram. Chegou uma hora que o mundo ficou sem apóstolos. Agora eles estão aparecendo de novo, né? Valdomiro, diz que é apóstolo esse pessoal aí. Mas chegou uma época que o mundo ficou sem apóstolo, até a nossa era, viu, irmão? Mas antes dos apóstolos morrerem, eles deixaram pastores nas igrejas. Esses primeiros pastores, a gente tem lá Timóteo, Tito, né? Esses primeiros pastores, eles foram chamados de pais da igreja primitiva. Os primeiros pastores, pais da igreja primitiva. E esses pais da igreja primitiva, eles deixaram muitos livros, muitos escritos, que podem ainda ser lidos hoje. Se nós formos a grandes bibliotecas, nós vamos ler e procurar ali material desses pais da igreja, nós vamos encontrar. Quando eu estava no seminário em Goiânia, eu ia na Universidade Federal de Goiás, que era uma biblioteca, tinha uma biblioteca enorme, lá tinha os livros de alguns pais da igreja primitiva. Interessante isso. E esses pais da igreja primitiva, eles registram curiosidades. Por exemplo, como eram realizados os batismos. Então imagina que um pai um pai desses, né, um desses primeiros pastores que receberam instrução direta dos apóstolos, eles registram, olha, hoje nós tivemos aqui na nossa igreja
pessoas sendo batizadas por aspersão, né, que é o costume da igreja presbiteriana. Tem quem registra também por imersão, mas a maioria registra por aspersão. Então, para nós, a forma de batismo não é tão importante por causa disso. Esses homens eles receberam instrução dos apóstolos. Esses homens também, eles registravam o dia que a igreja se reunia. Então, na igreja, eles nunca registraram que a igreja se reunia no sábado. A igreja se reunia sempre aos domingos, no primeiro dia. Então veja ali na folha, nós vamos ler na folha. Os escritos da igreja primitiva, desde a epístola de Barnabé, ano 100 depois de Cristo, até o historiador Eusébio, ano 324 depois de Cristo, confirmam que a igreja cristã inicialmente formada por judeus e gentios, guardavam conjuntamente o sábado e o domingo. Essa prática foi gradativamente mudando para a guarda específica do domingo, na medida em que se entendia que o domingo era o dia de descanso apropriado em substituição ao sábado. Então veja aqui, os apóstolos não disseram que era necessário mais a guarda de dias. Mas a igreja foi entendendo que o melhor dia para o culto era o domingo, não por imposição apostólica. Sim. Na reunião do primeiro concílio do apóstolo, Sim. eles disseram lá, que era não comer a carne sufocada, a prostituição, e nós não falaram do fato. Não houve imposição. Inclusive, o Paulo vai dizer, né, como nós estudamos já, que não é mais necessário guardar sábados. Mas a igreja, ela entende que o melhor dia para o culto agora é o domingo. Por quê? Porque os principais eventos da igreja cristã aconteceram no domingo. E a igreja, no Novo Testamento, ela não impõe a guarda de dias. Como eu disse aqui, se o irmão disser, olha, pastor, eu tenho que trabalhar no domingo, meu dia de folga é na quinta, a igreja não impõe. Não, você tem que guardar o domingo, senão você vai para o inferno. Vocês já ouviram isso na igreja cristã? Não, isso não existe. Esse ensino não existe. Então veja ali. Semelhantemente, a circuncisão e o batismo foram conjuntamente inicialmente observados, existindo depois a preservação somente do batismo na igreja cristã. O domingo não foi estabelecido pelo imperador Constantino no IV século, como afirmam os adventistas. Constantino apenas formalizou aquilo que já era prática da igreja cristã. Colossenses 2, 16 e 17, texto que nós já lemos, mostra que o aspecto do sétimo dia era uma sombra do que haveria de vir, não devendo ser posto ponto de julgamento de um cristão sobre o outro. Então, algumas pessoas dizem assim, quem estabeleceu o domingo como dia de descanso da igreja foi Constantino. Ele era um pagão. Irmãos, isso é mentira. Constantino, ele era um político hábil. E o que aconteceu? A igreja cristã, inicialmente perseguida pelo Império Romano, vários imperadores romanos tentaram destruir a igreja. Diocleciano, Nero, Domiciano, vários imperadores tentaram destruir a igreja, mas não conseguiram. A igreja cada vez crescia mais. Chegou uma época que a igreja cresceu tanto, que o Constantino disse assim, acho que eu vou estabelecer um dia oficial de descanso. Vai ser o domingo, eu vou agradar um monte de cristão. Ele oficializou aquilo que a igreja já fazia. Os irmãos entenderam? Então não é que ele institucionalizou, é que a igreja já fazia isso. É igual o Natal. Natal, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Não é muito certamente não, né, irmãos? E nessa data era adorado o Deus Sol.
entre os pagãos. E a adoração ao Deus pagão, ao Deus Sol, foi substituída pela celebração do Natal. Celebração cristã. Qual que é o problema? Imagina se em todo dia de idolatria, imagine se nos dias de idolatria fossem substituídos por dias de adoração ao verdadeiro Deus. Não seria bom? Seria bom ou não seria, irmãos? Os irmãos entenderam? Imagina lá a adoração ao Deus tal. Nesse dia nós não vamos mais adorar esse falso Deus. Nesse dia agora nós vamos adorar o verdadeiro Deus. Foi isso que aconteceu. O Natal foi substituição a esse dia, porque o cristianismo se tornou maior. Não vejo problema nenhum. Ok, então esse é basicamente aí o aspecto histórico. Nós não estudamos vários textos sobre o sábado, porque esses textos nós vamos estudar nas próximas lições, mas gostaria que passar aqui o próximo slide. Você tem aí o ensino da Confissão de Fé de Westminster. Confissão de Fé, capítulo 21, do culto religioso e o domingo. Agora, irmãos, o que é uma confissão de fé? Deixa eu explicar aqui novamente, poucas pessoas sabem o que é isso. Imagina que surge aí uma heresia. Para combater essa heresia, a igreja precisa se posicionar. A confissão de fé é a posição da igreja com relação a vários pontos. E a igreja presbiteriana, ela se posicionou com relação também à guarda, ao culto, com relação ao culto religioso e ao domingo. Vamos ver ali. Então, você tem aí 3 pontos, né, da confissão de fé, só 3 pontos, eu não coloquei todos. Aqui tem uma nota de rodapé, que tem mais alguns pontos que você pode ler depois na sua casa, uma nota de rodapé que você vai precisar de uma lupa para lê-la. Então, a confissão de fé nesses 3 pontos, vai trabalhar essas 3 coisas aqui. Eu resumi os 3 pontos em 3 pequenas frases. Primeiro é o lugar de culto. A confissão de fé vai dizer o seguinte: hoje, no Novo Testamento, não existe mais um lugar de culto. Por quê? Porque no Antigo Testamento só tinha um lugar de culto. Só tinha um lugar de culto, que era o Monte Sião. O Monte Sião era o lugar de culto. Na época de Moisés, Moisés disse: olha, Deus vai mostrar um lugar de culto. O Monte Sião era o lugar de culto. O judeu entendia que todo mundo deveria ir para Jerusalém para adorar. E quando alguém fosse fazer oração, deveria se virar para o templo de Jerusalém para orar com o rosto virado para o templo. Então, se nós fôssemos orar, se nós estivéssemos na época do Antigo Testamento, a gente tinha que ter uma bússola, né? Que lado que está o templo? Está para cá. Então a gente vai orar virado para lá. No Antigo Testamento era assim. Agora Jesus diz o quê? Não vai existir mais um lugar de culto. Deus pode ser adorado em qualquer lugar. Em espírito e em verdade. Deus, para ser adorado, ele não precisa de uma igreja. Pode ser adorado debaixo de uma árvore. Uma vez perguntaram para um pastor quem ele gostaria de ser. Ele respondeu assim: eu quero ser um daqueles 3. A pessoa disse assim: mas como assim um daqueles 3? Mas Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3, em meu nome ali eu estarei. Então eu quero ser um daqueles 3. Aqueles 3 representam o quê? Representam o quê? A igreja reunida. Hoje a igreja se reúne em qualquer lugar. A igreja está aqui. A igreja está aqui na rua de trás. Tem os batistas ali, né? A igreja, onde está o povo de Deus, pregando a palavra de Deus, ali está a igreja, ali está o reino. Então a confissão de fé vai dizer isso. O lugar de culto pode ser em qualquer lugar, diferente do Antigo Testamento. Então veja ali. Bom, não vamos ler não, você lê na sua casa, por causa do tempo.
O dia de culto. O dia de culto. No Antigo Testamento, o dia de culto era o sábado. No Novo Testamento, qual é o dia de culto? Todo dia é dia de culto, irmãos. A gente pode cultuar qualquer dia. Mas a igreja estabeleceu o domingo como dia de culto, dia do Senhor, dia dedicado para Deus. Mas o dia de culto pode ser qualquer dia. Mas porque a maioria das pessoas, 90% das pessoas, não trabalham no domingo, o nosso dia de culto é no domingo. Agora, esse dia de culto, está ali o sábado, né? O descanso deve ser santificado. Os irmãos repararam que lá, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio vai dizer assim, para santificar o dia. O que é santificar o dia? É separar para Deus. A palavra santo significa separado. Então Deus está dizendo assim, ó, separe esse dia para mim. Vocês têm 7 dias para trabalhar, 6 dias para trabalhar. Trabalhe 6 dias. Soe a camisa nos 6 dias. Mas o 7º dia vocês vão separar para mim. Separe para mim. É um dia para vocês estarem comigo, para vocês desfrutarem da minha presença. Ok, irmãos? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim. É um outro tipo de culto. Amém. É isso aí.